Algum recado antes de começar, Renato? O recado só que às 3:50 a gente tem que encerrar, devido ao evento do Palácio Planalto, mas acho que é tempo suficiente para a gente apresentar as informações de hoje e responder as dúvidas da imprensa. Mas podemos começar, secretário. Até porque lá vai ter outra entrevista coletiva depois do evento das 4 horas, então a gente acho que nós vamos nos encontrar novamente. Bem, boa tarde a todos. Vamos de imediato à atualização dos dados. Hoje o secretário Anderson está reunido já com os secretários estaduais da saúde, secretários municipais de saúde, que vieram para o evento de amanhã, mas que já estão reunidos nas suas representações aqui. Então, o secretário Anderson está lá e o Júlio Croda, que vai fazer a atualização dos dados. Por favor, Júlio. Pode passar o próximo. Em relação à situação do mundo, né, nós temos a atualização de ontem, ao final do dia da OMS, mostrando que nós temos 20 mil casos já confirmados, né, e a maioria desses casos na China, 20.471, equivale a 99% dos casos na China. E os demais países, o número total de casos é 159, equivale a 0,8%. Então, esses dados é importante ressaltar que demonstra claramente que a transmissão local ela está concentrada na China. E quando a gente olha a China, mais na província de Hubei, onde é a capital do epicentro, que é Wuhan, 66% dos casos estão em Hubei. Então, as medidas de contenção na China estão sendo desenvolvidas principalmente para essa região. Pode passar? Aqui é a situação na China, mostrando que diversas províncias na China têm transmissão local importante. A nossa definição de caso continua ter reportado viagem para a China. Em relação aos outros países, existe casos relacionados à transmissão pessoa a pessoa, mas ainda restrito no núcleo familiar e, eventualmente, em profissionais de saúde. Então, portanto, nos outros países, a gente não considera que existe transmissão local e o único local onde existe uma transmissão importante é a China. Essa é a atualização de hoje, né? Nós temos 11 casos suspeitos e 21 descartados. A atualização foi realizada 13h. Desses 11 casos suspeitos, 9 entraram de ontem para hoje, então mostrando a efetividade do nosso laboratório no descarte desses pacientes. O que a gente pode observar aqui, a gente conseguiu, de ontem para hoje, descartar 5 casos, 1 em Santa Catarina e 4 em São Paulo, né? Esses descartes aconteceram justamente por conta de positividade para outros vírus respiratórios, né? E de ontem para hoje nós tivemos uma notificação a mais no Rio Grande do Sul. Então nós temos hoje no Rio Grande do Sul 5 casos suspeitos e tivemos mais 2 notificações em São Paulo. Então, nós descartamos 4 em São Paulo e tivemos mais 2. Então, portanto, nós temos 4 casos suspeitos em São Paulo. Então, foi essas as modificações principais que ocorreram do dia 4 para o dia 5. Pode passar. Em relação aos casos suspeitos, nós temos 6 amostras que foram testadas para vírus respiratório comum e deram negativa. Não necessariamente são as 5 amostras de ontem, porque, como eu falei, nós tivemos um aumento importante no número de casos descartados, como vocês podem estar observando. Atualmente, o tempo médio para o diagnóstico dessa primeira triagem dos vírus respiratórios comuns é 2,5 dias, 2 dias no descartado. Então, em 2 dias, a gente tem esse primeiro exame, e se o exame for negativo, ele vai para o exame específico. 2 descartados, nós temos os principais vírus que circulam no Brasil, que são o influenza B e A. Se você somar ali, vai dar 10 pacientes, aproximadamente 50% dos pacientes. E aí tem outros vírus comuns, como o rinovírus, adenovírus, metapneumo, vírus sincicial respiratório para a influenza e 3 exames já negativos específicos para o coronavírus, tá?
três RT-PCR e um que a gente fez RT-PCR e metagenômica, tá? Então, nós temos já 3 pacientes que foram testados especificamente para coronavírus e foram descartados, tá bom? Nesses 3 inclui Belo Horizonte, que é aquele último que a gente testou tanto por RT-PCR como por metagenômica. Então, é importante ressaltar que todos os casos descartados, a gente identificou outro vírus. Então, todos os suspeitos que foram descartados, a gente conseguiu identificar um agente etiológico, o que demonstra a robustez da vigilância laboratorial no diagnóstico preciso dessas infecções respiratórias gripais. Então, acho que de atualização de hoje era isso que eu queria passar para vocês, e essa variação de ontem para hoje. Antes de vocês começarem, eu vou pedir, nós não vamos dar detalhes sobre a questão do voo, porque essas informações já estão sendo dadas pelo Ministério da Defesa, teve entrevista agora há pouco, quando os aviões decolaram, e não vamos dar informações muito específicas sobre a questão da quarentena, que também é de responsabilidade do Ministério da Defesa. Então, nós estamos trabalhando aqui com uma divisão, com uma distribuição das tarefas, e o Ministério da Defesa vai falar sobre essas questões do voo, da logística, o que for da área da saúde, nós vamos responder. Débora, Rádio Gaúcha. Sobre essa reunião com os secretários hoje, eu queria saber se vai sair algum tipo de decisão ou o que vai ser decidido nessa reunião de hoje, né? E também eu queria saber o seguinte: a gente vê a maioria dos casos localizados no sul e sudeste do país. Existe alguma situação que explique o maior número de casos nessas duas regiões? Vamos lá. Primeiro, não se espera que tenha nenhuma decisão nessas reuniões de hoje, porque são reuniões preparatórias para a reunião de amanhã, onde, muito mais do que decisão, os estados e os municípios estão recebendo os nossos relatórios, né, a atualização das informações, estão tirando dúvidas com o secretário Anderson e a equipe da Vigilância Sanitária, para que amanhã, então, a gente possa ser mais, trabalhar com mais detalhes, e aí sim deve ter algumas decisões tomadas a partir do final dessa reunião. Quanto à segunda pergunta, foi por que aparece mais nos estados do Sul? Porque são esses estados em que as pessoas mais frequentemente ficam gripadas. Como até agora não teve nenhum caso de coronavírus, nós estamos falando de pessoas que tiveram síndrome gripal, tiveram gripe. E são nesses estados em que a incidência é maior, né? O ano passado teve uma eventual alteração nisso, com casos que iniciaram no norte do país, né? Mais especificamente foi em Belém ou Manaus? Foi em Manaus. Em Manaus, né? Não é o normal. O normal é que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo tenham um maior número de pessoas em função do clima, em função pessoas gripadas. É por isso. Secretário, hoje pela manhã o presidente disse que a tripulação também deve passar por quarentena. E na entrevista mais cedo, o pessoal disse que o prazo de quarentena pode ser menor do que dos brasileiros que estão em Wuhan. Disseram que o Ministério da Saúde que vai definir esse prazo. Vocês têm uma ideia de quanto deve ser para a tripulação? Esse protocolo, né, ele está sendo discutido com o Ministério da Defesa. O Ministério da Saúde é o apoio técnico, mas o protocolo final é do Ministério da Defesa. Toda a infraestrutura, os profissionais de saúde que serão utilizados durante a quarentena são do Ministério da Defesa. Nós estamos dando um apoio técnico, mas em relação aos profissionais de saúde, existe diversos, vamos dizer, tipos de exposição, e isso gera riscos diferenciados. Então, lógico que o profissional de saúde que teve um risco maior no atendimento, ele deve completar a sua quarentena. Os profissionais que ficaram na supervisão, que não tiveram contato direto com o paciente, que só ficaram supervisionando os outros profissionais de saúde, ele pode ser retirado da quarentena, porque ele entra naquela definição de uma exposição eventual. Então, se vocês se lembram do nosso protocolo, né,
os pacientes que têm contato com o suspeito, eles devem ser monitorados através de verificação diária, 2 vezes por dia, de febre e sintomas respiratórios. Se eles venham apresentar algum desses sintomas, ele se enquadra no suspeito. Então, assim, para esses profissionais que eventualmente tiveram contato com um provável suspeito, a recomendação é que se avalie clinicamente durante 14 dias o desenvolvimento de sintomas. E uma outra dúvida, eles também citaram que estão levando um equipamento chamado de bolha, que seria um equipamento que, no caso de alguma intercorrência, o paciente seria ligado a esse equipamento. Vocês têm uma ideia de que equipamento é esse? A gente tentou até fazer uma busca e não encontrou, queria uma explicação do que é isso. É um equipamento que o Exército tem, uma maca bolha. Na verdade, é isolamento respiratório mais. Então, assim, muito provavelmente esse equipamento não vai ser utilizado, mas o Exército está levando todos os equipamentos necessários. Então, assim, é importante que todos entendam que nenhum paciente sintomático irá embarcar, mas caso venha desenvolver sintoma durante o voo, ele tem esse tipo de equipamento que pode isolar esse paciente de uma maneira mais restrita. E vocês fizeram algum tipo de recomendação também para essa operação? O que o Ministério da Saúde recomendou para essa missão? A gente fez pequenas sugestões. O Ministério da Defesa tem um protocolo muito bem consolidado, com profissionais bem treinados nesses protocolos. Então, assim, foi pequenas sugestões e a gente de certa forma, apoia todas as ações e não existiu em nenhum momento nenhuma divergência em relação aos protocolos adotados pelo Ministério da Defesa. Alô? Posso? Boa tarde, Gésio, Rádio Nacional. Ontem a Secretaria de Saúde de Rondônia publicou que está monitorando um caso de um casal que esteve em São Paulo, que teria tido contato com um chinês que tinha chegado num voo através de um transporte compartilhado. E, por orientação do Ministério da Saúde, o casal deveria ser mantido em isolamento domiciliar até que os sintomas da doença respiratória fossem extintos. Falaram que fizeram alguns exames que não comprovaram H1N1, influenza, vírus sincicial, e que mandaram amostras para a Fiocruz. Eu queria entender por que o Ministério não coloca esse caso como suspeita e mais informações, se vocês tiverem, sobre essa situação lá em Rondônia. A gente já está discutindo com o Estado, né, esclarecendo as definições de caso. Um contato eventual com o chinês em São Paulo, ele não se enquadra na definição de caso, né? Existe uma definição bem estabelecida, que a gente já discutiu aqui em outras coletivas, que precisa ter viajado para a China, ter contato com um suspeito ou uma pessoa confirmada para o coronavírus. Então, a gente já esclareceu, a gente já ligou especificamente para o secretário de Saúde de Rondônia e já esse fato a gente já esclareceu e a própria Secretaria de Rondônia concorda com a nossa definição e, do ponto de vista da vigilância, esse fato já está esclarecido. Está esclarecido que esse caso não está sendo investigado como coronavírus, é isso? Mas está sendo investigado como outra virose. Ele pode seguir o protocolo de influenza, né, que no protocolo de influenza é enviado para os LACENs. Cada LACEN tem 5 LACENs que ainda não fazem o exame específico para esses vírus respiratórios, que não é coronavírus. E aí, se ele não faz o exame específico, é enviado para referência. E nesse caso, provavelmente foi isso que aconteceu. Então, ele está sendo investigado como um paciente com síndrome gripal e não especificamente para coronavírus. Alô, boa tarde, Vitor Boiadian da Globo News. São 3 perguntas, eu vou tentar resumi-las. A primeira, eu queria entender mais desses 3 testes que já foram feitos especificamente para o coronavírus. Pela lógica, me parece que pela exclusão, né, que é a prioridade, né, dos exames, então só foi necessário fazer em 3. Eu queria saber se, por outro lado, há uma
restrição em quantidade desses testes e se o Ministério, nesse caso, se o Ministério está se preparando para isso. E depois eu queria saber, quando chegarem esses brasileiros, se tudo correr como previsto no sábado, o que vai passar a ser a competência do Ministério da Saúde, o que está sendo feito? E, finalmente, o que o Ministério da Saúde vai propor amanhã na reunião com os secretários com relação à distribuição dos 1.000 leitos do SUS? Seria o caso de tê-los mais aqui na região por conta desses brasileiros? Obrigado. Os testes específicos para o coronavírus, nós não temos nenhuma limitação. Nós temos insumo suficiente para fazer o RT-PCR e também para a metagenômica. Então, a gente não tem nenhuma preocupação em relação ao insumo. Nosso protocolo, a gente estabelece esse fluxo porque a chance de dar outro vírus é muito maior do que dar coronavírus. Nós não temos uma transmissão sustentada, nós tivemos apenas 3 pessoas que retornaram de Wuhan. Como eu mostrei no slide, 66% dos casos são da província de Hubei, são daquela região, e os outros casos que foram notificados para a gente, né, de todos esses, dos 21 descartados, mais os 11 suspeitos, nós só tivemos 3 de Wuhan, o resto todos foram de outras cidades da China. Então, a probabilidade de um exame ser positivo para coronavírus é muito baixa nesses pacientes. Então, por isso que existe uma circulação importante muito maior de influenza, porque nós estamos no período sazonal de inverno, então a chance maior de dar positivo para influenza, principalmente, é justificada, e nossos dados provam 50% dos casos eram influenza A e B. Então, não existe limitação de insumo. Existe uma lógica justamente para palpar esse insumo, porque a gente não sabe quando esse vírus vai chegar no Brasil e qual vai ser a magnitude. Então, é importante a gente trabalhar num longo prazo, nesse sentido de estar estabelecendo um protocolo que seja definitivo, e não que hoje a gente teste para corona, daí depois a gente muda para a influenza, depois a gente volta. Isso solidifica nos laboratórios de referência e a gente tem menos ruído em relação aos fluxos de envio de amostra. Antes de passar para o item 2, ainda em relação à questão das 3 amostras, a gente está mostrando aqui 3 que já foram concluídos. Isso não significa que não tenham outros sendo testados na Fiocruz. Existem outros que estão sendo testados, nós não temos ainda o resultado final. De 3, a gente apresentou o resultado final. Pelo protocolo, tem 6 que deram negativos, e ao longo dessa semana ou da próxima, provavelmente os outros 6 nós teremos os resultados, né? Inclusive os do Rio Grande do Sul, que existe uma expectativa que saia, né? A gente vai estar informando aqui quando sair esses resultados, e a gente vai estar informando vocês também através do nosso site. Em relação ao papel do Ministério da Saúde e do Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa que coordena a operação, né? Então, a coordenação da operação e também da quarentena está sobre a responsabilidade do Ministério da Defesa. Em alguns momentos, o Ministério da Defesa tem nos solicitado apoio. Então, assim, à medida que na confecção dos protocolos, que a gente está ajudando tanto do transporte como da quarentena, então a gente auxilia tecnicamente, verifica se esses protocolos atendem às normas do Ministério da Saúde. Nós também vamos apoiar na realização do diagnóstico. A gente pretende, no momento que essas pessoas retornem, a gente pretende testar todos os que retornarem para coronavírus no momento 0 e no 14º dia, que ele vai sair de quarentena provavelmente no 18º dia. E a gente vai apoiar os exames, porque o Exército não tem laboratório específico para fazer esses testes para o coronavírus. Então, esse apoio ele é solicitado para o Ministério da Saúde, a depender da necessidade do Ministério da Defesa, e nós estamos à disposição para prestar qualquer apoio, tanto técnico como material também. A terceira é sobre a questão dos leitos de UTI, né? Como é que vai ser a distribuição. O que o Ministério vai propor aos estados é que esses leitos eles fiquem já com o processo de licitação concluído, pronto para serem instalados. A nossa licitação prevê que a empresa ou as empresas vencedoras elas terão um prazo
de 1 semana para colocar o leito em funcionamento. Esses leitos serão disponibilizados preferentemente para os hospitais de referência. Em cada estado, nós teremos os hospitais de referência, e nós vamos colocar de acordo com a demanda, de acordo com a evolução da doença. Vamos imaginar, os primeiros casos vão acontecer em Salvador. Então, os primeiros leitos de UTI serão disponibilizados na Bahia, na capital, Salvador. Se for em São Paulo, vai ser em São Paulo. Então, nós não vamos pré-determinar a distribuição dos leitos. Os leitos ficarão prontos para serem entregues rapidamente, de acordo com a evolução da doença. O que nós vamos pedir para que esses hospitais de referência possam já ir providenciando são os locais onde esses leitos vão ser instalados. Nós não vamos substituir leitos de UTI por novos leitos de UTI. Nós vamos manter os leitos de UTI funcionando normalmente e o hospital vai ter que apresentar uma outra área física que está sendo utilizada para leitos convencionais, que não sejam os leitos de UTI, vão preparar esse ambiente com rede elétrica, com rede de gases, oxigênio e assim por diante, deixar tudo pronto para, se necessário, a gente entra e já faz a instalação dos equipamentos. Boa tarde, Thaís Oliveira, da Rádio CBN. O ministro da Saúde falou mais cedo na Câmara que o Paraguai pediu uma ajuda ao Brasil. Segundo ele, o Paraguai não tem nenhum laboratório capaz de fazer essa análise para coronavírus. E eu queria entender se o Brasil já recebeu alguma amostra do Paraguai e se o Ministério tem alguma estimativa de quanto isso vai custar aqui para o governo, já que, segundo o ministro, o Paraguai não vai enviar nenhum recurso em relação a isso. Aí eu tenho uma segunda pergunta, não sei se é melhor fazer depois, pode ser? Pode fazer as duas. A outra, embora eu entenda que o Ministério da Defesa está coordenando essa parte da repatriação, o ministro falou também mais cedo que os pacientes que manifestarem os sintomas, eles não podem desembarcar na base aérea de Anápolis. Esses pacientes que manifestarem os sintomas durante o voo, então eles vêm direto para Brasília? Quinta e sexta, a gente vai estar ofertando, junto com a OPAS, na Fiocruz Rio de Janeiro, treinamento especificamente para o teste do RT-PCR para o coronavírus para 8 países. E o Paraguai está incluído nesses 8 países. Nós não recebemos, até o momento, nenhuma amostra do Paraguai. A gente se colocou à disposição de receber, desde que seja enviada pelos trâmites habituais, né? Tem todo um regulamento de transporte de amostra biológica pela Anvisa, e a gente também está ofertando nas nossas dependências, através da Fundação Oswaldo Cruz, um treinamento específico junto com a OPAS para capacitar esses países na realização dos exames. Em relação à questão dos sintomáticos, o que acontece? O que existe claro, né, no regulamento sanitário internacional é que os pacientes sintomáticos, lá vai ser feito um exame físico, eles não embarcarão na aeronave, né? No momento que ele venha desenvolver sintoma, o Exército, eu acho que é importante talvez você esclarecer com eles, ele já tem toda uma logística, já existe 2 aeronaves à disposição em Anápolis para fazer o transporte de pacientes para a base do HFA. Mas só vai ser realizado esse transporte não baseado em sintoma, porque em Anápolis tem todas as condições de estar acompanhando o paciente com sintoma, mas se ele precisar de um leito de terapia intensiva. Então, assim, a definição de transporte para o HFA depende da condição clínica do paciente. Se ele necessitar de um apoio maior do ponto de vista diagnóstico e terapêutico, ele será removido e existe todas as condições. O MD já está trabalhando com isso e vai prover todas as condições para que isso aconteça. Algum outro país, além do Paraguai, solicitou essa ajuda também ao Brasil para fazer os testes? Por enquanto, não. Treinamento, né? O
ministro fala também que o número de casos no Paraguai é muito pequeno. E aí eu queria entender se já tem uma estimativa de quanto que essa análise pode custar para o Brasil, ou se, de repente, o custo é mínimo, né, já que o Brasil já faz esses exames. Eles estão sendo treinados, né? Então, muito provavelmente, num curto espaço de tempo, eles terão capacidade de realizar no próprio local. Então, do ponto de vista humanitário, a gente pode estar ofertando alguns exames nesse início, até eles terem capacidade de realizar os testes. Isso não vai causar nenhum custo maior ao país. Esses testes, individualmente, têm um custo muito baixo. Então, até eles terem essa capacidade de treinamento, e por isso que o ministro reforçou que teria um custo muito baixo, principalmente nesse início, onde você tem pouquíssimos casos que realmente vai para esses testes mais específicos para o coronavírus. Souza, do Jornal Globo. Eu tenho uma dúvida sobre os casos descartados, que na apresentação tem que, dos 21 casos descartados, 3 deram negativo para rinovírus e 1 para adenovírus. É negativo mesmo ou é positivo? Positivo, tá? Positivo. Boa tarde, Viviane Abreu, da IPTV. Sobre os 3 casos que deram negativos do coronavírus, o senhor falou que um é de Belo Horizonte. Pode me falar de onde são os outros 2? A gente não entra no detalhe específico do Estado, mas você pode obter essa informação através da nossa assessoria de imprensa, depois da coletiva, tá? Júlio Mosquera, TV Globo. Eu fiquei um pouco na dúvida de como é que vai ser essa... Pode perguntar? Pois não, Júlio. Obrigado. Eu fiquei um pouco na dúvida de como é que vai ser essa questão dos leitos, dos 1.000 leitos. Falou que eles serão separados e preparados. Eles ficarão à disposição, serão usados, não serão? E também como é que está a compra do estoque, principalmente de máscaras? Já tem um número, quando é que isso vai ser efetivado? Bom, em relação aos leitos de UTI, eu não sei exatamente o que tu não entendesse. A ideia, Júlio, é colocar... Nós vamos fazer uma licitação onde nós vamos contratar a locação de 1.000 leitos de UTI a serem disponibilizados no local que o Ministério da Saúde determinar previamente. Esses locais nós ainda não sabemos onde serão. Nós vamos pedir para que os hospitais de referência se preparem para essa ampliação, mas a ampliação só vai ocorrer de acordo com a evolução da doença. Não ocorrendo uma necessidade de ampliação do número de leitos, esses leitos não serão instalados. Só serão instalados à medida da necessidade. Em relação aos insumos, até ia comentar isso com vocês mas no final, nós já terminamos um primeiro levantamento do custo, uma vez que a gente já tem os quantitativos para cada um desses itens que vão ser adquiridos, e nós vamos trabalhar com cenários, né, um cenário com um número menor de pacientes, um cenário com um número intermediário, uma outra situação de maior gravidade. Nós vamos inicialmente trabalhar com o cenário intermediário. O custo estimado dessas aquisições vai ficar em 140 milhões de reais. Então, esse é o recurso que nós estamos disponibilizando para essa licitação desses insumos, que são insumos de proteção individual. Serão gastos todos 140 milhões de reais? Não sabemos. Tem 2 variáveis importantes nessa licitação. Uma, o Ministério da Saúde não tem tradição de adquirir grande quantidade desses itens. Vai ser uma primeira vez que o Ministério da Saúde faz uma aquisição num volume bastante considerável. Isto tem uma tendência de fazer com que esses custos médios, porque os custos que a gente tem levantado são aqueles custos que são liberados nos bancos de preços, né, preços médios praticados nas compras governamentais do país inteiro. Então, a gente pega uma média do custo de cada um desses itens nas compras que os estados fazem, que os municípios fazem, e se projeta essa média de valor para um quantitativo que nós estabelecemos. A possibilidade de que um número, a escala sendo muito maior, a gente tem uma redução do preço. Então, nós esperamos muito poder reduzir o valor, o preço unitário, porque nós estamos fazendo uma grande compra. Mas nós temos uma segunda variável que é ruim, que é negativa para nós, que é a possibilidade do mercado estar desabastecido. Máscaras. É possível que os fornecedores de máscaras já tenham vendido boa parte da sua produção, que o preço na farmácia a gente sabe que está aumentando. Então, essa variável pode
elevar essa nossa estimativa. Nós não temos, só vamos saber disso nos próximos dias, qual vai ser o valor, o custo exato. Projetamos em torno de 140 milhões. É possível, e em função do que está sendo aprovado ontem na Câmara, hoje no Senado, nos dá a prerrogativa de fazer aquisições de importações mesmo sem registro. Então, se nós não conseguirmos abastecer no mercado nacional, nós vamos poder imediatamente abrir uma licitação para fazer uma importação direta, mesmo sem registro. Nós estamos falando de luvas, estamos falando de máscaras, estamos falando de óculos, estamos falando de roupa descartável, são insumos que não têm uma tecnologia extremamente avançada, obviamente que tem um conjunto de obrigações a serem cumpridas, eles têm que ter uma comprovação de boas práticas na produção no país de origem, o país de origem tem que comprovar que tem qualidade, tem controle, fiscalização sobre esses itens. Então, todos esses itens de segurança serão cumpridos, mas nós temos a prerrogativa de, se não conseguirmos comprar no mercado nacional, abrirmos um procedimento de aquisição internacional. Oi, eu queria saber quais são esses 8 países que vão receber o treinamento aqui no Brasil, como é que vai funcionar mais ou menos um pouco mais? Os países da América do Sul, então, assim, o convite foi feito para 8 países, a gente não tem a certeza exata de cada país, então eu não gostaria de estar reportando, porque eles estão chegando entre hoje e amanhã, então, às vezes tem alguma dificuldade de passagem, de estar aqui para esse treinamento, mas o convite foi feito, alguns confirmaram, mas envolve Argentina, envolve Paraguai, envolve Chile, envolve Colômbia, principalmente países da América do Sul, né? A gente pode falar nisso. E esse treinamento vai ser realizado na Fiocruz, na quinta e na sexta. E na sexta-feira o secretário Anderson estará lá, provavelmente o ministro também, junto com esses outros técnicos de diversos países da América do Sul, justamente discutindo como que pode organizar melhor esse protocolo na região e que o Brasil pode auxiliá-lo. Foi. Tem algum... Não, só para concluir ainda em relação a essa questão. Não está ocorrendo uma solicitação diretamente dos países para o Brasil. Isso foi uma solicitação que a Organização Pan-Americana de Saúde fez, a OPAS, não sei se a OMS também participou deste processo, de solicitar esta parceria com o Ministério da Saúde. Então, quem está fazendo as tratativas com os países são os organismos internacionais que pediram para que o Ministério da Saúde, através da Fiocruz, pudesse dar essa capacitação. Nós não estamos fazendo, nós não estamos tendo um contato direto com os países que virão fazer o treinamento. Alô. Sobre ainda essa compra desses itens, só para deixar esclarecido, esses itens só vão ser comprados se tiver caso confirmado de coronavírus? Não. Já vai ser comprado quando? Esses itens vão ser comprados imediatamente. Tá. Porque qual é o risco? Na hora que a gente precisar comprar, nós não vamos ter mais luva, nós não vamos ter mais máscaras. Então, a gente sabe que nós estamos fazendo uma compra, que, diferente dos leitos de UTI, nós só vamos colocar à disposição conforme a necessidade. Nós estamos fazendo uma compra que, tomara que não seja necessária. Mas são itens que não vão ser desperdiçados de qualquer maneira. Esses itens são utilizados normalmente pelos hospitais, pelas secretarias municipais de saúde. Então, se não for necessário especificamente para o coronavírus, nós vamos, passado esse momento, nós vamos distribuir esses insumos para os hospitais filantrópicos, para as santas casas, para as secretarias de saúde, de maneira que a gente não vamos ter um desperdício, não vamos desprezar esses insumos que estarão sendo adquiridos. Esse valor não inclui leitos, né? Não. O senhor sabe qual é a estimativa de custo? Peraí. Qual das duas? Dos leitos. Dos leitos de UTI? Isso. Não, os leitos de UTI, a gente está imaginando algo em torno de 20, 30 mil reais por leito por mês. Serão 1.000 leitos. Então, a gente está falando alguma coisa em torno de 20 milhões, 30 milhões por mês. E esses leitos que forem instalados,
eles estarão, é uma espécie de um leasing. Tá? Nós vamos pagar mensalmente pela instalação desses leitos, instalação, fornecimento dos insumos, assistência técnica, manutenção. Se a UTI tiver algum problema, em 24 horas tem que estar funcionando novamente. Tem uma série de requisitos para que esses leitos possam ser utilizados muito rapidamente. Ao término do contrato, nós vamos fazer uma doação desses leitos para os hospitais que os receberão. Não tem sentido, ao final desse processo, retirar o leito e deixar ele em algum armazenamento. Não tem porquê. Então, esses leitos que serão utilizados serão custeados pelo Ministério da Saúde por um determinado período, isso nós vamos ver, talvez 12 meses, tá? Que serão custeados pelo Ministério da Saúde. Ao final desse período, esses leitos serão, então, doados às santas casas, aos hospitais filantrópicos, às prefeituras, e, a partir daí, o custo desse leito passa a ser da entidade que recebeu. Secretário, encerramos as perguntas dentro do tempo. Ok, obrigado, pessoal. Amanhã, então, só para confirmar, né? Amanhã, quinta-feira, nós não vamos ter a coletiva no final da tarde, vamos fazer a atualização dos dados às 16 horas, porque nós vamos ter essa reunião, e aí está previsto um contato com o ministro, com os secretários. Eu não sei se ficou definido o horário, Renato. A gente vai passar até o final do dia, por aviso de pauta, o horário de atendimento à imprensa e como é que a gente vai fazer a questão do acompanhamento da reunião também, até para fazer a imagem da imprensa. Na OPAS, na sede da OPAS. Na sexta-feira, provavelmente, nós não tenhamos também a reunião, porque vai ser feita uma visita, os ministros e a equipe dos dois ministérios, Defesa e Saúde, irão fazer uma visita na local, lá em Anápolis, na base de Anápolis, onde ficarão os pacientes. Tá? Isso vai ser feito na sexta-feira, em horário que depois vai ser distribuído para vocês. Então, provavelmente, na sexta, a gente vai fazer a atualização dos dados via site do Ministério da Saúde. Não vai ter entrevista coletiva. Obrigado.